trouxe hoje o Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras, gente, ele é aplicado no triângulo retângulo. Então, a primeira coisa é saber o que é um triângulo retângulo. Então, triângulo retângulo, olha só, eu tenho aqui um triângulo e aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus, né, tem esse desenho aqui, ó, tem essa estruturazinha aqui, ó. Então, aqui é 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Então, se o triângulo tem um ângulo reto, então eu tenho aqui um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, então eu posso utilizar o Teorema de Pitágoras. Então, no triângulo retângulo, turma, nós temos aqui três lados, né, evidente, e o maior lado eu chamo de hipotenusa. Então, aqui eu tenho a hipotenusa e os outros dois lados eu chamo de catetos. Então, cateto, aqui também cateto. Então, observe aqui nesse triângulo. Eu tenho o triângulo aqui, ó, ABC. Então, eu tenho os lados AB, BC e AC, ou CA. Então, o triângulo é retângulo, aqui está, né, o ângulo de 90 graus, né? Então, o ângulo de 90 graus, ele tem esse símbolozinho aqui, ó. Então, quando aparecer isso aqui, você já sabe que é um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então, se este triângulo tem um ângulo reto aqui, ó, um ângulo de 90 graus, então aqui eu tenho um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, nós podemos aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, o maior lado, né, como já falei, de um triângulo retângulo chama-se hipotenusa. Quem é o maior lado aqui? É AB, é AC ou é BC? É este aqui, ó. Então, este lado aqui eu vou chamar de quê? Hipotenusa. E os outros dois lados eu vou chamar de catetos. A hipotenusa aqui eu estou representando pela letra A, ó. Poderia ser qualquer outra letra. E os catetos estou representando pelas letras B e C. E o que o Teorema de Pitágoras diz? Ele diz o seguinte, que o quadrado, olha só, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não se assustem. Eu vou ter aqui cateto 1, né? Que pode ser qualquer um desses, olha, elevado ao quadrado, somado com outro cateto, né? Cateto 2 ao quadrado. Então, o que o Teorema de Pitágoras diz? Olha só, o quadrado da medida da hipotenusa corresponde, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí é muito simples, olha, como eu estou chamando hipotenusa de A, catetos de B e C, ficou assim, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas não memorizem o Teorema de Pitágoras como sendo apenas isso aqui, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Para você fazer isso, tem que levar em consideração que o A é quem? É a hipotenusa, B é um cateto, C é o outro cateto. Então, é hipotenusa ao quadrado, igual aí os outros dois catetos também, né, ao quadrado. Então, maior lado, hipotenusa, os outros dois lados, catetos. Teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A sendo hipotenusa, B e C sendo catetos. Eu poderia colocar assim, ó, x ao quadrado igual a y ao quadrado mais z ao quadrado. Mas eu tenho que saber que esse x seria quem? Hipotenusa. O y seria cateto e o z também seria outro cateto. Então, para, né, praticarmos aqui o assunto, eu coloquei uma questãozinha aqui. Então, tem aqui o seguinte, olha só. Eu tenho para calcular x neste triângulo. Então, o triângulo, né, já deu para perceber que é um triângulo retângulo. Como é que eu sei que esse triângulo é retângulo? Olha aqui, o ângulo de 90 graus. Então, 90 graus aqui. Então, é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, eu tenho hipotenusa e catetos. Então, hipotenusa já vimos, é o maior lado. Então, maior lado, ó, hipotenusa, maior lado do triângulo. Então, quem é o maior lado aqui, ó? É este aqui, esse aqui, esse aqui, né? Representando pelo X. Se você tiver dúvida sobre, né, quem é o maior lado, é só verificar o ângulo de 90 graus. A hipotenusa é sempre, né, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ó. O ângulo reto aqui, ó. Então, eu tenho aqui o ângulo reto, oposto a este ângulo aqui, ó, eu tenho este lado. Então, aqui eu tenho a hipotenusa. E aqui, se aqui é hipotenusa, aqui é cateto, aqui também é cateto. Teorema de Pitágoras,
Teorema de Pitágoras diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa, que é a A, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ó. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é o nosso A aqui? Quem é a nossa hipotenusa é x. Então, vai ficar no lugar do A, x. Então, vai ficar aqui, ó, x ao quadrado igual. Os catetos B e C, quais são? Um é 3 e o outro é 4. Quem que eu coloco primeiro? Qualquer um. Fica a critério aí de vocês. Então, eu vou colocar aqui o 3. Então, vai ficar aqui no lugar do B, 3 ao quadrado. Mais C. Quem é C? O outro cateto, 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado. Pronto, gente. Agora é só resolver essa equação. Então, vamos desenvolver aqui o segundo membro. Fica assim, ó. X ao quadrado igual 3 ao quadrado. 3 vezes 3 vai dar 9. Mais 4 ao quadrado. 4 vezes 4, não é isso? Vai dar 16. Então, x ao quadrado é igual 9 mais 16, temos aqui 25. E aí, finalizando, né? Eu quero a medida de x. Resolvendo isso aqui, ó, operação inversa da potenciação aqui é a radiciação. Você, sempre que tiver aqui, ó, x ao quadrado igual a 25, no Teorema de Pitágoras aqui, ó, você vai fazer isso, ó, quero x, eu boto assim, x igual, tira esse 2 aqui e coloca do outro lado raiz quadrada. Raiz quadrada de quem? De 25. E aí, x é igual, raiz quadrada de 25 é 5. Como aqui eu estou trabalhando com a medida centímetro, minha resposta vai ser 5 centímetros. Então, não tem erro. Teorema de Pitágoras, né? Quando você encontrar aí uma questão envolvendo, é só fazer esse cálculo. Memorize aí que Teorema de Pitágoras é quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, sendo que A é a hipotenusa, B e C são os catetos.